Buscando olhar para essa história, eu me lembrei da primeira vez que eu tive contato com o yoga. Eu era criança. Vocês vão achar essa história bem legal. Olá, eu sou Annelise Moya Teixeira. Você pode me chamar de Anne. Eu vim trazer um pouquinho para vocês da minha trajetória dentro do universo do yoga. E foi muito legal, porque quando eu fui escrever sobre essa trajetória, eu percebi a presença sutil do yoga dentro da minha vida. Desde muito cedo eu já tive identificação, sempre tive identificação com os símbolos, com as roupas, com a cultura indiana. Sempre me fascinou, sempre achei incrível. Então já tinha aí uma ligação. E buscando olhar para essa história, eu me lembrei da primeira vez que eu tive contato com o yoga. Eu fui acompanhar a minha avó numa aula que eu nem sabia que era de yoga, né? Mas uma aula de yoga. E nessa aula eu lembro até hoje detalhes da meditação guiada que a professora fez. E porque foi marcante, foi incrível a sensação que eu tive daquela aula. Mas foi uma experiência pontual. Eu só tive aquela experiência e nada mais. E recentemente eu até brinquei com a minha avó. Falei, olha avó, foi uma sementinha ali talvez, hein? Mas essa sementinha foi replantada. Já vocês vão entender. E segui minha vida. Fui me formar, estudei, fiz serviço social, atuei durante anos como assistente social. E durante essa atuação, eu, com uma vida mais desregrada, a questão da alimentação, nível de estresse, eu acabei tendo um mal-estar, vários mal-estares, né? E uma alergia apareceu na minha mão. E eu fui procurar um médico, alergologista, né, para resolver o problema da minha alergia na mão, que era o que me incomodava. E ele, com uma abordagem bem diferente dos médicos que eu estava acostumada a ir, ele falou para mim, olha, você tá com o fígado gordo, você tá estressada, você precisa fazer alguma coisa. Por que você não faz yoga? Aí eu falei, será? Achei ele diferente, mas com um quê de coerente. E fui, então, cumprir a minha prescrição médica. E aí uma coisa que eu acho muito legal, a gente parar um pouquinho para olhar, o quanto a gente está acostumado a aceitar um tratamento, uma prescrição, qualquer coisa que seja, faz parte da nossa cultura, de fora para dentro. Eu tive dúvidas quando o médico não me passou nenhum remédio. Olha que estranho, porque a gente está condicionado a acreditar e aceitar que só aquilo que vem de fora para dentro vai me tratar, vai me curar. Então, o yoga, né, uma das coisas que eu fui aprendendo nesse aprofundamento é a importância daquilo que eu de dentro para fora vou produzir, vou alimentar. E quando eu digo alimentar não é só, né, a gente vai entrar nisso e eu vou falar sobre isso, mas é de entender outras formas de cuidar da gente que não seja só única e exclusivamente dentro da medicina ocidental, que sim, é ótima, é maravilhosa, salva vidas e é importantíssima. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa figura, né, desse médico que saiu, que fugiu do padrão que estava acostumado, foi o que me trouxe um aprofundamento e uma qualidade de vida de verdade. Eu achei que eu ia manter do jeito que eu estava a minha vida e ia tomar um remedinho.
ó, tomar um remedinho para resolver. O que eu estaria fazendo se a prescrição desse médico fosse dentro dos padrões? Eu estaria tratando somente o sintoma, somente aquilo que me incomodava, que era a alergia na mão. Eu não estaria tratando o que estava causando isso. E ele, na sua sabedoria imensa, me prescreveu uma atividade. Vai fazer yoga. E eu fui. Segui a minha prescrição. Voltando para essa história, então. Quando eu fui procurar, né, a gente na zona de conforto, eu achei um lugar perto da minha casa e que ajustasse no meu horário. E comecei a fazer, me identifiquei, achei incrível aquilo, percebi o quanto, mesmo sendo jovem, eu estava com limitações físicas assustadoras, de não conseguir relar a mão um pouquinho para frente do joelho, né, numa flexão, né, quando a gente abaixa a frente, não passava do joelho. E outras, né, limitações ali que quando eu comecei a praticar eu percebi que eu estava fora do que se espera de uma pessoa para minha idade. Então eu não estava saudável, entende? A gente não tem que ser o mais flexível do mundo, o mais perfeito dentro do asana, né, que é as posturas do yoga, e a gente vai entender um pouquinho mais isso. Mas é interessante a gente perceber que existe vamos usar um parâmetro aí que diz mais ou menos quanto que um corpo de tal faixa etária deve estar. E o meu estava fora do que se espera para minha faixa etária. E inflexibilidade, né, força de não aguentar sustentar, né, as coisas, o corpo mesmo, não aguentar sustentar meu próprio corpo. E fui fazer, me identifiquei, gostei, mas, e aí entra uma palavrinha aí que a gente gosta, infelizmente gosta, não gosto mais, mas que é a autossabotagem, que é quando alguma coisa está caminhando, está fluindo, e ela está te tirando da sua zona de conforto, você dá um jeito, inconscientemente, de boicotar aquilo, de não continuar naquilo. Você nunca fez isso, só aqui, né? Imagino que você já tenha feito também. E aí foi o que aconteceu. Eu faltava bastante, arrumava 1000 outras desculpas, então qualquer outra coisa era mais importante que o meu tratamento, certo? Até porque esse tratamento exigia de mim, né, um alto esforço, que é um dos princípios éticos do yoga. Quando a gente for aprofundar sobre isso e falar um pouco mais sobre isso, vocês vão ver que interessante que é. Exigia de mim isso, alto esforço. E o que nós estamos acostumados? Novamente, alguma coisa vir de fora para dentro e fazer a parte que eu tenho que fazer. Que na verdade não vai fazer a parte que eu tenho que fazer. Então, eu fui levando daquele jeito, né? Faltando, e apesar de ter gostado, de ter me identificado, eu não me esforcei naquele momento por não entender mesmo, né? O quanto aquilo era investimento em saúde. E parei. Também coincidiu de eu me mudar de endereço e ficar muito longe para fazer a prática naquele local. Bom, parei, mas aí a sementinha tinha sido plantada pela segunda vez, né? A primeira lá com 9 anos, sei lá, 8, 9 anos, e a segunda agora, que eu já tinha tido contato, já tinha experimentado,
tinha gostado, fiquei um tempo sem fazer e fui procurar próximo da minha casa um outro espaço para praticar. E aí eu encontrei, né? E era bem perto, dava os horários e aí deu tudo certo e eu voltei a praticar. E uma coisa legal disso, para quem não conhece ainda o universo do yoga, às vezes você já tem ouvido dizer sobre vertentes. E o yoga sim tem vertentes. Então vamos entender um pouquinho da história, né? O que é o yoga? O yoga é uma filosofia milenar indiana, então uma prática que acontece, né, de forma milenar há muitos anos. Existem registros aí que chegam a 5.000 anos, né? Então pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. E o registro mais sistemático que a gente tem, que é de Patanjali, né, atribuído a Patanjali, que é considerado o pai do yoga, é quem fez a primeira sistematização, a primeira compilação dos ensinamentos, dos princípios, daquilo que é o yoga. Então, como é uma prática milenar, ela aconteceu durante muitos anos de forma oral, passando-se de mestre para discípulo, né? Alguém que havia praticado, entendido os princípios, se aprofundado e que passou para o próximo que estava interessado em aprender, em entender e se aprofundar. Então essa é a lógica, né, que vem acontecendo, que vinha nessas práticas que são milenares. E a compilação do yoga, então, que é atribuída a Patanjali lá, né, de 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, então é bem mais moderno, né? Ele traz um passo a passo. Não é bem um passo a passo, mas é o que acontece. Por isso que eu gosto, né, de quem já viu alguma publicação aí, eu falo sobre os 8 passos do yoga. É esses 8 passos de Patanjali, né? E uma outra coisa interessante é que esse escrito, ele foi apresentado em forma de sutras. Para quem não sabe, sutras são palavras pequenas, são aforismos, né? Frases curtas que contêm uma complexidade, um aprofundamento filosófico. Então, que às vezes a gente conhece aí, que se aproxima disso, são ditados, né? Um ditado popular, uma frase, ela é uma frase curta, mas que contém um ensinamento e um aprofundamento, se você for, né, olhar com mais cuidado para isso. Bom, então entendemos o que é o yoga, né, um pouquinho da sua história. E aí eu vou contar então agora dessas vertentes que tem, que foi quando eu fui conhecer esse outro lugar que tinha uma vertente diferente. Então eu iniciei praticando no que hoje eu sou instrutora, que é de Hatha Yoga. É uma vertente. E eu fui praticar essa outra linha, nessa outra vertente, que é Kundalini Yoga, que é uma vertente mais com diferentes técnicas, mas que mantém, né, em seus princípios aí alinhamentos com o Hatha e com todas as outras vertentes do yoga. Por quê? Qual é o maior objetivo, vamos dizer assim, do yoga? Primeiro, né, se você for ler as literaturas, a obra basal, que é aquela que eu falei, dos Yoga Sutras, eles vão te dizer que o nosso objetivo, o maior objetivo do homem, é a autorrealização. É estar realizado, né? E que com isso ele vai conseguir atingir a plenitude, a liberdade. E eu gosto de dizer que então o yoga é um caminho para que você se conheça, um autoconhecimento. Você vai conhecer fisicamente, porque você vai ser apresentado e apresentada a músculos que você nem sabia que você tinha.
você vai se conhecer melhor emocionalmente. Então, o que eu sinto diante das dificuldades, o que eu sinto diante das situações, o que eu estou sentindo agora nesse exercício físico que está exigindo de mim. E você vai perceber a questão, quando a gente diz energética ou mental, né, para além do emocional, é como eu me conecto, seja com o momento presente, seja com o divino, que eu acredito, seja com os outros. Então, às vezes, uma coisa que eu gosto de dizer, que eu acho incrível, que é uma das percepções que o yoga traz, é a congruência. O que é isso? É o alinhamento entre o que você pensa, o que você faz e o que você sente. Por quê? Você vai me dizer se você nunca teve desse jeito. Pode ser, né? Você está, vou pegar um exemplo aqui, dentro de um carro, pode ser dirigindo ou pode ser como motorista, como passageiro, né? Então você está fazendo uma coisa, né? Se você for motorista, você está dirigindo, certo? Então você fazendo, né? Dirigindo, pensando no que você tem para fazer, aonde você vai chegar. Então você está dirigindo pensando na cópia que você tem que tirar, no documento que você tem que levar, no que você tem para fazer para frente, não é agora. E você também está com raiva da discussão que você teve ontem com seu colega de trabalho, por exemplo. Então você está fazendo 3 coisas diferentes. Você está pensando, sentindo e fazendo. Isso desconecta a gente o tempo todo. Então o teu físico está executando uma coisa, o seu mental está pensando em outra e o seu emocional está sentindo uma outra coisa. Então você não está alinhado, não está congruente o que você pensa com o que você faz, com o que você sente. Isso é o chamado que o yoga faz. Esteja no aqui e agora.